Salve, salve rapaziada do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Maromba. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem que eu ia trazer a revisão do Arnold Classic e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a categoria Open, tá? Trouxe aqui algumas fotos do top 3 da categoria Open, algo que ninguém entendeu praticamente as colocações, mas eu vou estar trazendo aqui um pouquinho pra vocês. Eu particularmente também não entendo as colocações, eu já vou explicar o porquê, tá? Mas antes de começar, quero avisar vocês, o link do programa Hipertrofia Máxima é o primeiro link aqui na descrição. Então corre lá, faz a sua assinatura e vem fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Vamos lá. Esse é o top 3 do Arnold Classic Ohio 2021. Nick Walker, primeiro colocado. Iain Valliere, segundo colocado. E Steve Kuclo, terceiro colocado, tá? A primeira colocação do Nick Walker, na minha opinião, foi justa sim. O Nick ganhou em todos os quesitos, particularmente falando. Mas o que a gente não consegue entender é que, de novo, o Iain Valliere ficou na frente do Steve Kuclo, tá? Esse aqui de sunga vermelha é o Steve Kuclo e esse aqui de sunga verde é o Iain Valliere, beleza? E eu vou explicar alguns detalhes. Eu particularmente não entendo como o Iain Valliere ficou na frente do Steve Kuclo. Ele passou o show inteiro sendo colocado como terceiro, então os árbitros já falaram, vamos supor assim, desde o início que ele seria o terceiro. Eles sempre alternavam entre o Nick Walker e o Steve Kuclo no centro. Então eles estavam falando ali, a disputa de primeiro e segundo é o Steve e o Nick, e o terceiro lugar é do Iain Valliere, beleza? Por que, que o Nick Walker ganhou isso aqui? Nas fotos ele parece ser menor do que os outros caras, porém em questão de músculo, aparenta que ele tem muito mais músculo do que os dois. Isso porque a estrutura óssea do Steve Kuclo é muito maior e do Iain Valliere é um pouco maior do que do Nick Walker. Então eles aparentam ser bem maiores. Quando você olhava no palco, o Kuclo parecia realmente ser o maior do palco, tá? Eu assisti as prévias, particularmente falando, e o Kuclo parecia sim estar o maior entre os três, tá? Mas, na minha opinião, por que, que o Nick venceu? Porque ele tem muito mais detalhe e é um físico muito mais completo, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, em questão de detalhe de dorsais, as dorsais do Nick são as que mais aparentam aqui, são as dorsais mais completas. O glúteo, dos três tá fibrado, o do Iain tá um pouco estranho aqui, mas o dos três tá com fibra. E o posterior, em que mais chama atenção, que com certeza do Nick Walker, tá fatiado de cima até embaixo. Então o Nick venceu aí a pose de costas com facilidade. O Iain parece que aqui não tem nenhum bíceps, isso parece muito estranho nessa pose aqui, particularmente. A dorsal dele começa muito em cima, e o Kuclo tem uma dorsal relativamente boa, os braços bons, porém não tem o mesmo detalhamento que o Nick Walker tem, beleza? Vamos lá, nessa pose aqui é a mesma coisa, praticamente. O detalhe de dorsal do Nick Walker é muito superior ao dos dois. Aqui o Kuclo ainda leva uma grande vantagem por ter uma dorsal mais espessa, que o Iain parece que ficou sem dorsal nenhuma nessa foto. E aqui a gente pode perceber que o glúteo do Steve Kuclo está bem mais aparente do que do Iain Valliere, tá? Mas o Nick se sobressai nessas duas poses. Vamos lá. Mais musculoso. Aí de frente, o Nick Walker parece ser o menor dos três, mas isso por conta de estatura de ombro a ombro. Mas como vocês podem ver, o físico do Nick Walker é o físico com mais detalhes em jogo, tá? O peitoral dos três está fibrando e tal, porém, na região abdominal, o Steve Kuclo e o Iain Valliere parecem um pouco mais embaçado quando fala do abdômen e quando fala de quadríceps, tá? Quadríceps do Nick Walker aqui não tem nem o que falar, excelente. Poderia ter um pouco mais de tamanho, poderia, mas são os quadríceps mais separados aqui entre os três. Os outros dois são maiores, porém não tem tanto detalhe de físico assim. E quando você olha
os três nessa pose, você consegue ver que o Nick Walker é o cara mais completo, tá? Em todas as poses diferentes, isso se sobressaiu. De lado, o Nick fica um pouco pequeno, tá? Como você pode ver aqui, a estrutura do Kuklo e do Iain Valliere são bem maiores, porém, novamente, é o cara que apresenta mais detalhamento em físico, tá? Eu acho que isso que trouxe aí as primeiras colocações pro Nick Walker. Se ele chegasse embaçado, um pouco retido, ele poderia cair facilmente por conta da sua estrutura, pela, vamos dizer assim, falta de músculo que ele tem comparado aos outros caras, tá? Nessa pose aqui fica um pouco estranha as poses dos três, o Iain Valliere sem corte algum nas coxas, tá? Aqui na região superior, o dorsal dele é o que apresenta maior, um tamanho maior, porém o peitoral dele nessa pose fica minúsculo, tá? A pose aqui do Kuklo, na minha opinião, ficou um pouco estranha também, ele ficou muito para frente. E o Nick Walker apresentou novamente um maior detalhamento na pose. Essa foto foi tirada, ficou um pouco estranha essa pose do Nick, mas é o que apresenta maior detalhamento em todo o físico também, beleza? E na pose aí do duplo bíceps de frente também, como a gente pode ver, o Nick, mesmo sendo um pouco menor, ele se sobressai muito aos outros, tá? Mas o que eu realmente não entendo é que o Steve Kuklo tenha ficado atrás, mesmo ele tendo um físico mais polido, um físico melhor do que o Iain, tá? Isso a gente vai ver depois nas súmulas, vamos ver como os árbitros vão se comportar no Mr. Olympia pra gente poder entender um pouco, tá? Mas o Steve Kuklo não conseguiu a vaga pro Mr. Olympia dele, então a gente não vai ver, mas a gente vai conseguir ver como o Iain Valliere e o Nick Walker vão se comportar no top 10 do Mr. Olympia, beleza? Com certeza agora o Nick vem muito forte na busca por boas colocações no Mr. Olympia. Tem muita gente boa, mas como ele já ganhou o Arnold Classic e o New York Pro, ele vem sim como um dos principais favoritos a galgar boas colocações, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí na opinião de vocês o que vocês acharam da colocação, se vocês entenderam. E se vocês entenderam a colocação, por favor, me expliquem aqui nos comentários, porque eu gostaria muito de entender e avaliar na frente do Steve Kuklo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!